Existem momentos, lugares, pessoas que marcam a nossa vida. Assim também tem versículos bíblicos que marcam a nossa história e eles nos dão direção, uma certa clareza para o nosso chamado. Olá pessoal, para quem ainda não me conhece, meu nome é Cleia Goulart, somos uma família missionária de tempo integral servindo a Igreja do Senhor. E hoje eu estou aqui para nós conversarmos um pouquinho sobre versículos bíblicos que marcam o nosso coração, que firmam a nossa vida, que nos dão clareza do chamado, do que Deus tem para nós. No ano de 2017 eu fiz a minha escola bíblica na Jocum. Fiquei um ano estudando a Bíblia, foi um tempo maravilhoso. E ali eu aprendi um método que desde então eu tenho colocado em prática nos estudos da Bíblia. E durante aquele ano lá, um livro me chamou muito a atenção, que foi o livro de Esdras. Primeiro porque eu gosto de história, gosto muito de história, ministra muito o meu coração. Cada um tem um jeito, né, que Deus fala, e eu gosto muito dos livros históricos. E no livro de Esdras tem um versículo que ele marcou muito aquele ano para mim, e desde então, de tempos em tempos, eu sinto que Deus vem me lembrando sobre esse versículo e de certa forma ele aponta para o meu chamado. O versículo 10 do capítulo 7 de Esdras, que diz que Esdras, ele dispôs o seu coração para buscar a lei do Senhor, para cumprir e para ensinar em Israel seus estatutos e juízos. Me chama muito a atenção porque para mim tem um caminhar, né? Então, primeiro buscar, depois cumprir e depois ensinar. Quando eu digo que esse versículo é uma direção para o meu chamado, eu tenho entendido que é na parte dos ensinamentos bíblicos. Eu gosto muito disso, gosto muito de ensinar a Bíblia. Eu não sei tudo sobre a Bíblia, eu não fiz ainda nenhum seminário, mas eu entendo que eu tenho essa disposição que Esdras mostra aqui de buscar o Senhor. Eu posso dizer que eu amo a palavra de Deus, eu gosto de estar diante dela, eu gosto de aprofundar, eu gosto de buscar, e eu vejo que o Senhor me usa nessa área. Então é algo que eu tenho procurado me aperfeiçoar e passar. Porque eu não sei você, mas eu quero cumprir o chamado que Deus tem para a minha vida. Então, como eu disse no início do vídeo, tem versículos que eles martelam na nossa mente e eu acredito que é Deus, que é o Espírito Santo de Deus nos lembrando sobre o que ele tem para nós. E esse de Esdras capítulo 7 verso 10 é algo que eu estou sempre lendo, eu estou sempre meditando, eu estou sempre buscando o que mais Deus tem para falar comigo. Neste mesmo ano, como eu falei, do ano de 2017, que eu fiz essa escola da Bíblia na Jocum, eu aprendi um método de ensino ali que se chama o método indutivo. Um dos motivos de eu estar um pouquinho ausente aqui no canal é porque eu estou criando algumas coisas novas aqui para o canal para trazer, compartilhar com vocês. E uma delas é trabalhar mais nisso, em estudos bíblicos. E eu estou preparando um material, já tenho um vídeo aqui no canal falando sobre o método indutivo, mas é um vídeo antigo e eu quero aperfeiçoar ele, eu quero trazer de forma mais prática, por isso eu estou criando uma videoaula que fala sobre o método indutivo, trazendo bem certinho para você também que não conhece aprender e estudar a sua Bíblia através do método indutivo, ou para você que já conhece aperfeiçoar cada vez mais. Hoje eu quero trazer aqui para vocês um pequeno resumo do que eu estou preparando para compartilhar com vocês aqui no canal. Eu tenho certeza que você vai gostar. Então me diz aqui já nos comentários se você já gostou dessa ideia, dessa videoaula, de algo mais detalhado. Resumidamente, existe o método indutivo e o método dedutivo, e nós precisamos compreender o que é um e outro para nós caminharmos. O método dedutivo é um método em si, bem resumidamente, que ele estuda partes, ele é um método fragmentado, não é um método errado, mas é um método que ele não vai estudar um todo do livro, ele vai estudar partes. Já o método indutivo, ele é um método que ensina o completo, ele abrange o
todo. Então, um exemplo, todos os livros da Bíblia você consegue estudar através do método indutivo por completo, você vai ver um todo. E na videoaula eu te explico mais detalhado qual é a diferença disso, e eu tenho certeza que você vai escolher o indutivo. Agora, dentro do método indutivo, nós temos ainda 3 pilares, que é a observação de texto, a interpretação de texto e a aplicação de texto. O que é isso, Cleia? Então, o método indutivo nos diz que a observação de texto é o que o texto diz. O que é que o texto está me falando? É exatamente isso, nós vamos observar o que realmente está aqui, nós não vamos acrescentar nada e nem tirar nada. Então, tem ferramentas que nos levam a observar detalhadamente. Então, esse é o primeiro momento, é o momento mais demorado, vamos dizer assim. Você vai gastar tempo sim, porque você vai simplesmente observar o que o texto está te dizendo, você vai de certa forma colher dados, você vai se tornar um investigador da Bíblia. Depois vem a parte da interpretação de texto, que você vai descobrir o que o autor quis dizer, o que ele está querendo dizer na sua escrita. Essa é a parte da interpretação, que também tem uma ferramenta para nós caminharmos em cima dela. E depois, por último, nós temos a parte da aplicação, que eu costumo dizer que é a mais difícil e a mais importante. Porque enquanto eu olho na parte da observação para eles, para o contexto, para o povo da época, e na interpretação também eu olho para eles para entender o que estava acontecendo e o que o autor estava querendo dizer, agora na parte da aplicação eu olho para a minha vida. Eu olho para o que Deus, através do livro que eu vou estudar, quer falar comigo. Então também na parte da aplicação nós vamos seguir alguns passos que vai fazer com que nós entramos, nos aprofundamos mais ainda no texto e vamos trazer para a nossa vida e aplicar de forma prática. Me conta aí, o que você achou desse método de ensino? Eu tenho uma certeza, que você depois de aprender, você vai se apaixonar mais ainda pelas Escrituras, pela Bíblia Sagrada, pela Palavra de Deus. Animados? Vamos juntos compreender um pouco mais desse método de ensino bíblico e nos apaixonar pela Palavra de Deus? Eu conto com você, eu quero te pedir que se você ainda não é inscrito, se você parou aqui no nosso canal, se você ainda não é inscrito, se inscreva, assim você ajuda a propagar mais, porque esse canal aqui é um canal missionário, nós falamos da Palavra de Deus e queremos que muitas pessoas escutem sobre isso. Já compartilha esse vídeo aqui, já convida seus amigos, familiares para assistir a aula, a videoaula do método indutivo. Tchau, Deus abençoe a sua vida.